Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí, mais uma vez participando da nossa lição. Hoje é a lição número 11 da CPAD, nossa revista deste trimestre de Batalha Espiritual. Nosso tema de hoje, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. O texto áudio está em 1 Coríntios 2,15, onde diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A verdade aplicada nos diz: discernimento de espíritos é um dos dons concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Então Deus, através de Cristo, nos concede o dom de discernimento. Nosso texto de referência está em Atos 16, versículos 16 ao 22. Você lê em casa, por favor. Eu vou já para a matéria. Os objetivos desta lição, os objetivos gerais, são três: discorrer sobre discernir e discernimento, explicar as artimanhas da adivinhadora de Filipos e mostrar como desmascarar os ardis de Satanás. A nossa introdução diz: o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que por isso tem melhores condições para entender cada situação. Quando falamos do dom de discernir, falamos de algo além. Nos referimos ao dom de discernir espíritos. Veja, eu quero que você perceba duas situações aqui, ok? Primeiro, que todo crente, que está em comunhão com Deus, ele tem o Espírito Santo que lhe ajuda a discernir algumas condições, em algumas situações, aliás, qual a melhor condição, qual a melhor decisão a ele tomar. Toda pessoa cristã em Cristo Jesus, todo crente em Cristo Jesus, pode depender do Espírito Santo para antes de tomar alguma decisão. Mas quando falamos dom de discernir, não estamos falando desta capacidade que todo cristão tem, mas sim estamos falando de um dom especificamente dado por Deus para um momento específico, ok? É uma situação específica que aí se manifesta esse dom de discernir espíritos, ok? Então, duas situações. A situação em que o Espírito Santo sempre nos dará direção quando nós pedimos auxílio dele numa situação a tomar uma decisão, e o dom de discernir quando é a manifestação do Espírito Santo para desmascarar algumas situações extras além daquilo que é tomar umas simples decisões, ok? Vamos então compreender melhor a decorrer da lição. Discernir e discernimento, vamos ver o que é o verbo discernir, o substantivo discernimento e a atualidade de hoje. Discernimento, discernir e discernimento. Discernimento é capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado com sensatez. Então, hoje, você vai no mercado e você vai comprar um produto, vamos dizer um produto eletrônico, e você sabe discernir que aquele produto é original, ou é aquele produto que, como no popular se diz, veio do Paraguai, é um paralelo. Então, quem tem discernimento, ele, pelo conhecimento da área em que ele trabalha, ele conhece o produto e sabe então avaliar com clareza e separar o que é certo ou errado, ou falso ou verdadeiro. Então, discernimento de forma geral seria isto: aceitar ou ignorar, ir ou ficar, dependendo a avaliação que a pessoa faz. No contexto teológico, uso e uso é muito mais amplo, Então não é só o discernimento natural. O verbo discernir vem do grego anacrino,
isto é, perguntar, interrogar, investigar, examinar. Então a palavrinha anacrino nos traz estas opções, tá, de tradução para o português. Em Lucas 23:14 é usado anacrino, quando disse: e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Tá? Então, é aqui quando Jesus está sendo examinado, está sendo interrogado, né? E Jesus não responde nada que ele venha a levar à condenação. Então a pessoa, né, disse examinando, ou seja, anacrino, tá? Estou usando, ou seja, eu perguntei, eu interroguei, eu procurei pegar ele, examinar ele mediante as perguntas, mas não achei nada de errado. Então anacrino seria isso, perguntar e interrogar para examinar o conteúdo, né, do pensamento de uma pessoa. Já diacrino, tá, vem do grego, que é discernir. Discernir aqui já está referido em 1 Coríntios 11:29, quando disse: não discernindo o corpo do Senhor. Então essa palavra discernindo aqui vem do grego diacrino. Veja que quando disse Paulo não discernindo o corpo do Senhor, aqui ele está falando do conhecimento daquilo que Jesus disse na Santa Ceia, quando ele pegou o pão, né, e ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E o profeta Isaías, ele disse que o corpo de Jesus, tá, ele foi ferido e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então Paulo está dizendo, quando alguém não discerne o objetivo do sacrifício do corpo, então disse: por causa disto entre vós muitos fracos e doentes. Então não está discernindo, não está reconhecendo pela fé, tá, que Jesus levou sobre si as enfermidades. Então discernir aqui, veja que é bem diferente do anterior, ok? Aqui discernir é você entender, conhecer pela palavra aquilo que Deus coloca à tua disposição para te abençoar. Já o substantivo discernimento, tá, ela até coloca algumas questões: briga ou contenda ou julgamento. Veja que em Romanos 14:1 diz que não recebamos o irmão mais fraco, está debaixo de dúvidas, contendas, brigas, julgamento. Ou seja, tenha discernimento, tá? Tenha discernimento, ajude as pessoas, né? E não coloque eles em dúvida acerca da sua fé. É isso que está dizendo. Também pode ser traduzido aqui, pode ser colocado discernimento na questão de distinção entre espíritos malignos ou não. Tá? Aí vem o dom do discernimento, realmente discerne se está tendo a ação de espíritos malignos ou espíritos que são enviados por Deus, ou seja, anjos. Discernir também pode ser discernir entre o bem e o mal. Tá? Então aqui substantivo discernimento. Na atualidade, os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. Veja, realmente, tá? Nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz que desde o princípio, tá, Satanás ele se toma uma forma, né, de que seja aceitável pela comunidade, tá, onde ele se manifesta. E sempre existirá as imitações. Isso mostra a importância do dom de discernir os espíritos. Perceba que tem imitação, né, em todas as áreas. O inimigo sempre quer fazer uma versão, né, daquilo que Jesus faz, aquilo que Deus faz, para enganar as pessoas. Então vamos ver aqui a adivinhadora de Filipos, que vai ser uma avaliação sensata, depois o espírito de adivinhação
adivinhações ontem e hoje. E daqui a pouco vamos reforçar um pouco a mais aquilo que tratamos anteriormente. Vamos lá então. Avaliar a adivinhadora de Filipos. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. Então o Espírito Santo, diz Paulo, que testifica juntamente com o nosso espírito. Veja, então se você está em comunhão com Deus, tá, de forma natural, tá, crente de forma natural, está em comunhão com Deus, o Espírito Santo pode testificar com ele realmente, tá, e mostrar para ele que há erro em alguma situação. Bom, mas falando de Filipos, tá, eu coloquei aqui o mapa, eu quero que você veja essa parte mais clarinha, amarelinha, né? É aqui que está Filipos. Filipos, ele faz parte lá do mundo grego. Você vê aqui, tá, que Paulo, né, saiu de Antioquia de Psídia, tá, e aqui em Troas, né, Troade, lembra daquela visão que Paulo teve, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Justamente, Filipos é a primeira cidade da Macedônia, tá? Então, Deus está conduzindo Filipos para uma missão nesta área. Isso, aliás, aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo, ok? Na primeira viagem missionária eles não foram para Macedônia, só na segunda. Bom, uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava oprimida pelo espírito das trevas. Logo, a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Tá? Se você percebe, eu troquei a palavrinha, né? Onde nosso autor colocou estava possessa, eu coloquei estava oprimida. Tá? Vamos diferenciar, tá? Uma opressão, tá? A pessoa ela está consciente, tá? Se você conversar com ela, ela vai conversar com você, tá? Essa é uma pessoa oprimida, tá? O espírito maligno domina ela, mas ela está consciente, tá, daquilo que ele fala ou ela fala, tá? Agora a pessoa possessa já é diferente. A pessoa possessa, ela às vezes vai falar coisas, vai fazer coisas que quando ela cai na consciência, essa pessoa não sabe o que faz, não sabe o que fez, aliás, tá? Então há uma diferença entre oprimida e possessa. E esta jovem, ela está oprimida, tá? Ela está sendo usada pelo espírito maligno para dar certas adivinhações, tá? É igual hoje, né, quando algumas pessoas, né, também dão lugar ao maligno para serem instrumentos nessa área, tá? Então a jovem ela está oprimida e por causa disto a mensagem dela não vinha de si mesma, mas é inspirada pelo espírito que a oprime. O espírito de adivinhação. A jovem pitonisa, né, tinha o espírito de adivinhação. Quando falamos de espírito de adivinhação, está vindo justamente do grego, que é piton. Piton, tá, seria uma serpente dentro da cultura grega, da história grega, tá? Seria uma serpente que guardava o oráculo de Delfos na antiga Grécia. Eu coloquei aí no fundo, essa seria a cidade de Delfos, tá? Aliás, desculpe, a cidade de Filipos, tá? Hoje seria aí a cidade de Filipos, tá? Na antiga Grécia. Acreditava que uma pessoa que tal ao ter tal espírito, né? Acreditavam eles, tá? Que uma pessoa ao ter tal espírito em seu ventre, ela podia predizer o futuro. Então estas pessoas procuram esses espíritos, né, para estarem com elas, dentro delas, né, para ter essa condição de predizer o futuro. Então, por isso se chama pitonisa. Ter aquele que tem, né, o espírito de Piton, que é o espírito de adivinhação. Adivinhações ontem e hoje. Moisés enumerou
e deixou claro que as práticas de adivinhação deveriam ser rejeitadas. Magia, astrologia, tá? Então, às vezes as pessoas por inocência fazem, né? Incluso muitos cristãos, né? Muitos crentes em Jesus Cristo, às vezes não estão informados, mas eles vão consultar o horóscopo, né? Que meu signo é virgem, leão e não sei o que mais, né? Etc. Tá? Isso é uma prática de adivinhação, tá? E isto é abominável ao Senhor. Então, não brinque, meu amado irmão, minha irmã, tá? Não coloque isso, né? Eu vejo às vezes muitos cristãos postando, né? Às vezes no Face, né? Meu signo disse isso, eu sou o signo de tal, tá? Então, isso é uma brincadeira que não se pode fazer, porque, tá? É pertencente à área das trevas, do inimigo. Também a numerologia e tudo que se tenta predizer o futuro, tá? Tudo onde se diz, né, predizer o futuro, ou azar e sorte, como jogos de azar, né, simpatias, tudo isso, tá? Moisés na lei ele deixa claro, tá? Que é uma área que envolve o maligno. Então, diz o texto, Apocalipse 21:8, que os feiticeiros, tá? Ou seja, todos aqueles que tentam predizer o futuro, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o inferno, literalmente. Então não podemos brincar com estas situações, ok? Bom, vamos lá, desmascarando os ardis de Satanás, o dom do Espírito Santo. Depois vamos ver uma estratégia demoníaca para confundir o povo e a libertação da jovem adivinhadora e ainda a necessidade de discernir. Desmascarando os ardis de Satanás. O Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando-o a fazer a obra. O discernimento espiritual é importante arma do arsenal do Espírito Santo. Veja, hoje ainda Deus nos proporciona, coloca ao nosso alcance o dom de discernir. Cada cristão pode orar, pode pedir: Senhor, me dá o dom de discernir. Por quê? Eu coloquei esse desenho aqui, né? Aqui nós temos um lobo disfarçado de ovelhinha, tá? Parece uma ovelha, mas é um lobo disfarçado, tá? Então temos que ter muito cuidado, tá? Hoje, tá, o inimigo não dorme, tá? Não brinca em serviço e precisamos desse dom. Este dom serve para discernir as profecias, a manifestação do Espírito Santo, seja nas línguas, curas, e nos proteger de ataques demoníacos, tá? Então, quando alguém está sendo usado em profecia, o Espírito Santo pode nos dar a discernir que espírito está usando ela, seja o espírito do homem, maligno ou de Deus. Três espíritos podem agir. Ou também na manifestação do Espírito Santo nas línguas, ou mesmo em curas ou milagres, tá? Porque o inimigo às vezes ele pode tentar confundir a pessoa fazendo milagres. Moisés disse que se um profeta vier e falar algo e acontecer e depois te desviar da presença do Senhor, esse tal profeta não foi enviado pelo Senhor. E então, por causa disso, esse dom serve para nos proteger de ataques demoníacos. O dom, agora bem claro aqui, se manifesta em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, identificar a origem da manifestação sobrenatural, tá? Então aqui o dom não é meramente, tá, eu acho que é, né? Parece que é, não. O dom de discernir é uma manifestação do Espírito Santo, onde a pessoa tem convicção de que aquilo que está acontecendo não é de Deus, e Deus lhe dá autoridade, se isso estiver acontecendo na igreja, para repreender esse espírito maligno. Amém? Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Estes homens que nos anunciam
o caminho da salvação são os servos do Altíssimo. Veja, estas são as frases da menina que está sendo usada, né, pelo maligno para adivinhar. Quando vemos essa frase, vemos que essa frase é verdadeira, né? Paulo e Silas, de fato, né, eles são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Só que aqui vemos uma estratégia do inimigo. O propósito diabólico era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem de Paulo e Silas, que Paulo e Silas pregavam, seria a mesma da jovem adivinhadora. Ou seja, em outras palavras, tá, essa menina, né, na verdade o espírito que está usando essa menina, está dizendo: eu falo a verdade igual a eles, ou seja, somos do mesmo nível, tá? Então nós temos que discernir, porque às vezes o inimigo pode usar a verdade, tá, para nos confundir. Lembra que lá no deserto Satanás usou a palavra para tentar enganar Jesus? Porque está escrito. Então nós temos que ter muito cuidado, tá? Porque justamente essa jovem está inspirada pelo inimigo para falar algo que alguém poderia se confundir. A libertação da jovem adivinhadora. Então Paulo, né, repreende, tá, aquele espírito que está usando aquela menina, e aquela menina para de adivinhar. Quando isso acontece, ao ser ela liberta, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e foram denunciar os missionários, as autoridades locais, tá? Realmente ficaram preocupados, né? Os custos, né? Os ganhos, tá? Não haveria mais, né? Porque realmente aquela menina estava sendo usada pelo maligno. Foram açoitados e colocados na prisão. O bonito deste momento, tá, é que havia nisso um propósito, tá, nessa questão deles ser açoitados e ser colocados na prisão, que era a salvação da família do carcereiro. Eu gosto muito do discernimento que Paulo tem. Paulo, ele discerne que aquilo era uma ação maligna, repreende o espírito maligno. Agora ele é preso e é levado, né, para a cadeia sem passar por um julgamento digno, é açoitado. Veja, se você vê em Atos, noutra situação, Paulo, ele não se deixa açoitar. Antes de açoitarem ele grita dizendo: eu sou romano. Ou seja, como romano, ele tinha um direito, tá, de não apanhar ou ser colocado na prisão, praticamente, tá? O objetivo é não ser condenado, tá? Não apanhar sem ser julgado. Mas aqui Paulo, ele deixa que estas pessoas o açoitem, tá? Eu quero que você entenda isto. Porque Paulo deixa, ele poderia gritar e dizer: não, eu sou romano. Mas uma coisa tem aqui que Paulo nos mostra: o discernimento. Paulo discerne que esta situação que está acontecendo com ele, neste exato momento, é uma ação de Deus, uma permissão de Deus, para que eles passem o local, tá, onde deveriam estar, no caso na prisão, para um objetivo afim. E vamos ver justamente que acontece isso, tá? Vocês sabem a história, né, que eles cantam e no meio da noite é salvo o carcereiro e toda a família. Eu estou falando isso porque você vai ver que noutra situação Paulo, ele não se deixa tocar, ele não deixa que açoitem ele, tá? Ele simplesmente grita, diz: não, eu sou romano. Não, quem é você? Eu sou romano, tá? Ou seja, reivindica seu direito romano. Mas quando há um discernimento de que mesmo aquela situação literalmente dolorida vai contribuir para o plano de Deus, Paulo aceita isso com discernimento. Amém? Bom, 4, a necessidade de discernir. O dom de discernir nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos.
Veja que o dom de discernir, a manifestação desse dom, sempre tem por objetivo, igual aos demais dons, que é edificar, exortar e consolar. Todos os dons que Deus nos dá têm por objetivo a edificação, a exortação e a consolação. Ninguém pode simplesmente dizer que está sendo usado, pelo Espírito Santo e estar destruindo vidas. Amém? Então, concluindo, meus amados, vemos que Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência. Paulo disse que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, assim ele enganou Eva, lá no jardim. Agora, hoje, cabe o que a nós? Vigiar. Vigiemos para não cair no laço do inimigo, porque o inimigo sempre há de tentar nos derrubar. Você lembra que, acabada a tentação com Jesus, disse a Bíblia que Satanás se afastou até tempo oportuno. Então o inimigo sempre está procurando dar um jeitinho de nos derrubar, não importa que estejamos em Cristo Jesus vigiando. Amém? Meus amados, discorremos sobre discernir e discernimento, explicamos as artimanhas da adivinhadora de Filipos e mostramos como desmascarar os ardis de Satanás. Deus vos abençoe. Muito obrigado, muito obrigado por estar aí participando. Se você já se inscreveu, obrigado. Se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, porque aí quando você se inscreve, você recebe automaticamente a notificação de que já foi lançado o próximo vídeo, ok? Aí você não precisa ficar preocupado, já vem automaticamente. E um esclarecimento a mais: tem pessoas que estão me mandando mensagens, às vezes no WhatsApp, perguntando como que faz para baixar essa apresentação em PowerPoint. Debaixo da apresentação da tela tem uns links que eu estou deixando, onde é só você clicar, seja em PDF, seja em PowerPoint, você baixa no teu computador ou no teu celular e você pode usar assim na tua igreja, essa apresentação que você viu aqui em PowerPoint. Amém? É gratuito, Por favor, cuidado com alguém querer negociar, É gratuito, você tem direito a baixar gratuitamente, eu estou disponibilizando para você. É um brinde do Instituto Teológico Metanoia. Amém? Deus abençoe, muito obrigado.